Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Professora Larissa, para uma aula de ciências com vocês, nosso intérprete o Ronaldo. Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre a adolescência, as mudanças hormonais. Os objetivos então, a gente discutir a adolescência e as mudanças físicas e também comportamentais que acontecem nessa fase, tá? Considerando o papel do sistema nervoso e do sistema endócrino em todas essas mudanças. Adolescência, um período de muitas mudanças, muitas transformações, né? Certamente você já deve ter algum dia pensado: o que está acontecendo comigo? Ou quando você se olhou no espelho, num dia você era criança, no outro dia você se olhou no espelho e você já estava com o seu corpo começando a mudar. Os meninos, alguns pelos no rosto, barba, bigode começam a nascer. As meninas, do dia para o outro, parece que os seios começam a crescer. Então a gente passa por inúmeras mudanças nessa fase. E não só físicas, né? Mas no nosso comportamento, no nosso jeito de ser. E por que tudo isso acontece? Quais são as explicações? Então vamos entender melhor isso. Essa mudança aí que acontece na adolescência, né? Ela tem início numa fase que nós chamamos de puberdade. E a puberdade ela vem acontecendo cada vez mais cedo. Então eu trouxe aqui uma matéria que saiu no portal do G1 para a gente entender um pouquinho de por que a puberdade está começando cada vez mais cedo. No início do século passado, a alimentação começou a melhorar e a saúde pública também. É nesse ponto que o começo da puberdade ficou mais precoce. Mas em meados do século XX, e especialmente nas últimas 2 décadas, começamos a ver algo muito diferente. Aqui são trechos, tá? Só alguns trechos retirados dessa matéria. Se você quiser ler ela na íntegra, você consegue acessando pelo QR Code. As células de gordura participam da produção de estrogênio, um dos hormônios sexuais femininos. Assim, quanto mais tecido adiposo, tecido de gordura, uma menina tiver, maior a probabilidade de que ela comece a puberdade mais cedo. A exposição a elementos químicos no ambiente pode estar alterando a idade em que a puberdade começa. Então eu trouxe alguns trechos só dessa matéria para a gente entender que a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos também vão influenciar nas questões hormonais do nosso corpo, inclusive fazendo com que a pessoa possa entrar na puberdade mais cedo. Por isso que nós chamamos de puberdade precoce, tá? Então a gente vê hoje muitas crianças, né, que têm 8 anos e já estão começando a entrar na puberdade. Então é uma puberdade precoce e isso tem relação principalmente com os nossos hábitos de vida. A puberdade, então, é uma fase marcada por muitas mudanças, como eu já falei, físicas, comportamentais, psicossociais. É um período de maturação biológica, então amadurecimento do nosso corpo, pois nesta fase, mudanças que ocorrem, elas vão levar a nossa transição, elas vão fazer com que a gente vá para a fase, então, adulta da nossa vida. A puberdade, ela é precoce quando as características que a gente chama de sexuais secundárias, elas começam antes dos 8 ou 9 anos de idade ainda. Nas meninas, antes dos 8 e nos meninos, antes dos 9, tá? Então, isso tudo, como eu já falei, por questões hormonais. Antes da gente continuar, temos aqui momento de você praticar. Então, temos a nossa primeira atividade que diz o seguinte: de que maneira as mudanças no corpo e no comportamento que ocorrem na adolescência, elas estão relacionadas com o sistema nervoso e com o sistema endócrino? Então você já aprendeu sobre o sistema endócrino em outros momentos. Qual a relação desses dois sistemas nessas mudanças? Então tenta responder aí com as suas palavras
Vou te dar um tempinho e já retorno para a nossa correção e continuação.
E então, de que forma o sistema nervoso e endócrino estão relacionados a essas mudanças da adolescência? As mudanças comportamentais, elas acontecem porque elas estão relacionadas ao amadurecimento do nosso sistema nervoso, tá? Os caracteres sexuais secundários, então tudo que aparece depois, né, ali de mudança, quando a gente vai passando por esse período, então o nascimento da barba nos meninos, crescimento dos seios nas meninas, são alguns exemplos de características sexuais secundárias. Elas são o resultado da ação de hormônios, por isso que elas estão relacionadas ao sistema endócrino, tá? Então, hormônios fazem com que a gente passe por transformações físicas e a questão comportamental, porque quando entramos na puberdade, nossos neurônios também estão em processo de uma reconfiguração, de um amadurecimento, beleza? Então, as mudanças físicas, elas são controladas pelos nossos hormônios chamados de sexuais. Quais são os hormônios sexuais? Nos meninos, esses hormônios são produzidos nos testículos e esse hormônio dos meninos é a testosterona. É este hormônio que vai ser responsável pelo menino ter aparência de menino. Então, a voz vai engrossar, ele vai desenvolver pelos na face, como a barba e o bigode, o alargamento dos ombros, o aumento da massa muscular. Então, todas as características que vão transformando ele de criança para homem são resultados da ação da testosterona, tá? Já nas meninas, esses hormônios sexuais femininos são produzidos nos ovários. E esses hormônios são dois, o estrógeno e a progesterona. O que esses hormônios fazem nas meninas? Fazem com que ela desenvolva as características femininas, como o aparecimento de pelos nas regiões íntimas, também nas axilas, o desenvolvimento das mamas, tá? Então os seios, né, começam a crescer, o quadril vai alargando, então fica com mais cintura, a voz fica mais fina, tá? Então são mudanças que também vão levar ela a começar a ter ciclos menstruais. Então é resultado da ação desses dois hormônios. É importante destacar também, então, que nessa fase da menina, ela vai ter a primeira menstruação. A primeira menstruação da vida da mulher, ela é chamada de menarca, tá? Então, ela vai menstruar e quando ela menstruar, significa que ela vai passar a ter, a partir daquele momento, ciclos reprodutivos, ciclos em que ela pode ter períodos férteis, onde ela pode engravidar, tá? Então, ela começa a sua fase reprodutiva da vida a partir da primeira menstruação. E antes da gente dar continuidade, nossa segunda atividade da aula de hoje. A indicação mais óbvia da adolescência é o rápido aumento aí da altura e do peso, que é muito conhecido como estirão de crescimento, tá? Então, a criança tá ali, né, fez 10, 11 anos, dá aquela esticada. Então, a ciência chama isso de estirão de crescimento. Isso ocorre juntamente com uma série de outras mudanças físicas que levam ao amadurecimento sexual, cujo período inicial é chamado de puberdade. Quais são os hormônios sexuais envolvidos na puberdade? Então, como que é o nome do hormônio masculino e como que é o nome dos hormônios femininos envolvidos em todas essas mudanças? Consegue lembrar? Se você não lembrar, volta aí no seu material, né? Dá uma consultada, porque você certamente tem isso de outras aulas também, nós já falamos. Então, vamos lá responder e nós já voltamos para a correção.
Muito bem, então quais são esses hormônios que a gente chama de sexuais? Lembrando que meninos e meninas apresentam glândulas produtoras desses hormônios diferentes. No caso dos meninos, essas glândulas são os testículos. No caso das meninas, essas glândulas produtoras de hormônios sexuais são os ovários. Os hormônios masculinos, então, a gente chama aí de testosterona. E a testosterona é que é responsável por todas aquelas características masculinas, como barba, bigode, alargamento de ombro, aumento de massa muscular, voz grossa, e nessa região também uma outra mudança, né? É que aqui próxima à traqueia do homem, geralmente cresce uma cartilagem chamada pomo de Adão. Ela também é resultado da ação da testosterona. Já nas meninas, durante aí a puberdade, há um aumento na produção de dois hormônios produzidos lá no ovário, que são a progesterona e o estrógeno. São esses hormônios que fazem a menina ter aparência feminina. Então, o alargamento do quadril, o desenvolvimento das mamas, os pelos que nascem nas regiões íntimas e também nas axilas, e até mesmo, né, a questão dela começar a sua fase reprodutiva, porque ela vai começar a ter ciclos menstruais, tá? Então, tudo isso, mudanças que nós vamos chamar de caracteres sexuais secundários, tá? Veja que é secundário porque é num segundo momento da vida que surge, na puberdade e não na infância, né? Então, todos esses caracteres secundários sexuais aí, eles são o resultado do sistema endócrino, dos hormônios. No caso das mulheres, estrógeno e progesterona, e no caso dos homens, testosterona. Beleza? Então, nesta aula, nós falamos sobre a influência dos hormônios sexuais nesse período da puberdade. Então, a puberdade é o início, né, da adolescência. E lembrando aqui que a adolescência é uma transição, um momento de passagem da vida ali, da infância para a vida adulta. Então, obrigada pela sua atenção. Espero que você tenha gostado dessa aula e até mais!